Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar sobre atenção flexível. Esse é um processo também de flexibilidade psicológica da ACT. E aí eu trouxe, assim, para a gente fazer essa comparação aqui nesse slide, dos processos de inflexibilidade e dos processos de flexibilidade psicológica. Quando a gente olha ali, né, no meio, a gente tem a atenção inflexível, né? Ou atenção flexível, que do outro lado está estar presente, como no centro, né, dos processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica. E alguns autores trazem como se fosse a coluna, né, dos processos de flexibilidade, porque a gente só consegue trabalhar aceitação e desfusão no momento presente, e a gente também só consegue trabalhar valores e ações comprometidas no momento presente. Então, esse é um processo essencial dentro da flexibilidade psicológica, é um processo que a gente precisa trabalhar bastante com os nossos pacientes, para que a gente consiga trabalhar os outros processos também. E aí, nessa aula, então, nós vamos falar sobre flexibilidade na atenção, ou atenção flexível, né, como um aspecto fundamental para que a gente ajude os nossos pacientes a se desvencilharem, vamos dizer assim, de padrões automáticos, porque a gente fica no modo automático, no piloto automático, né, e se conectarem mais com o momento presente para conseguirem, então, conduzirem e fazerem escolhas dentro das suas vidas de uma forma mais consciente. Uma outra coisa interessante que eu quero que vocês olhem é que lá em cima tem, né, algumas palavrinhas. Quando a gente olha ali para os processos de flexibilidade, a gente vê abertura, consciência e compromisso ou engajamento. Então, estar consciente do momento presente, estar consciente do agora, é o que vai fazer com que os nossos pacientes consigam se engajar, né, em ações mais comprometidas com a vida que eles gostariam de viver. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como, então, desenvolver, né, uma relação mais flexível com as experiências internas. Sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Para a gente começar, deixa eu passar aqui. O que é, então, essa atenção flexível, né? E aí eu quero que vocês até notem o que vem na mente de vocês quando vocês escutam atenção flexível ou atenção ao momento presente, que pensamentos que vão surgindo na mente de vocês. Porque não é incomum que a gente associe, né, isso, essa atenção flexível ou atenção ao momento presente, em práticas de mindfulness, né? E a gente vai ver que mindfulness é, sim, um dos elementos ali que a gente pode trabalhar, mas que não é só isso. Então, algumas pessoas já começam, esse negócio de mindfulness não é comigo, eu não consigo minha atenção no momento presente. Então, às vezes, já vem alguns pensamentos aí, né, dizendo algumas coisas, trazendo algumas coisas com relação a esses conceitos. E o que é, então, atenção flexível? Vamos pensar aqui. E eu trouxe uma citação, né, que está lá no livro do Reis. O agora é onde a aceitação e a desfusão são possíveis. E o agora é onde a valorização e a ação comprometida têm sua maior relevância. E isso é o que eu acabei de dizer para vocês, que essa coluna ali do meio dos processos de flexibilidade psicológica funciona como se fosse realmente a coluna de todos os outros processos. Então, é só no agora que a gente consegue trabalhar aceitação e difusão. E é só no agora que a gente consegue pensar, né, nas coisas que a gente valoriza e agir em direção a isso. E aí, então, o que é essa atenção flexível que a gente está falando aqui? A atenção flexível
ela é a capacidade que a gente tem de mudar o foco da nossa atenção de forma deliberada e consciente. Flexível, vamos pensar aqui, né? Flexível significa que a gente pode ir, né, até algum lugar do nosso passado e a gente também pode ir até algum lugar do nosso futuro, mas a gente consegue voltar, a gente sabe voltar, a gente não permanece nem em um lugar e nem no outro, nem tão atento às nossas experiências internas o tempo todo, mas também nem o tempo todo distraído, nem o tempo todo lá no passado e nem o tempo todo lá no futuro. Flexível quer dizer que a gente consegue ir com a nossa atenção de um lado para o outro e retornar para o momento presente sempre que possível, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa, né, tem ali na nossa ideia de que trabalhar a aceitação, a atenção flexível, né, é ficar num estado contemplativo e 100% no momento presente. Mas veja só, se a gente falar de algo que é 100% no momento presente, não é flexível, é rígido também. Então, pensem que a atenção flexível é a gente poder focar no nosso mundo interno ou no nosso mundo externo, no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, né? Sem nos perder ou sem permanecer em um só lugar. E isso ajuda tanto a gente, enquanto pessoa, como também a gente, enquanto psicólogo, mas também os nossos pacientes, a saírem daquilo que a gente chama de piloto automático, que é o que faz com que às vezes a gente se engaje em estratégias mais impulsivas, em comportamentos mais de inércia, né? Então, eu sempre digo que a atenção flexível não é a gente viver em um estado 100% presente, gravem isso, né? Porque também não é nem possível. É a gente conseguir conduzir de uma forma gentil a nossa atenção para onde a gente realmente deseja naquele momento. Então, estar presente com abertura, com curiosidade, sem apego excessivo aos pensamentos, né? Abertura, disposição, compromisso, são processos importantíssimos dentro da ACT. Né? Essa curiosidade também é um processo importante dentro da ACT. Quanto mais curiosa eu sou sobre as minhas experiências, sobre o que eu estou sentindo, mais eu consigo saber coisas sobre mim. E aí o Reis vai até dizer em um dos livros que é no momento presente que o autoconhecimento realmente acontece. Porque só se eu estou engajada, curiosa, disposta, aberta, né, a tudo aquilo que está acontecendo, a todas as minhas experiências aqui e agora, é que eu vou realmente conseguir me conhecer. E também permite que a gente se engaje em valores e ações significativas. Tem um outro livro que é aquele da Armadilha da Felicidade, que vai dizer que só é possível a gente fazer escolhas valorizadas se atentos ao momento presente. Então, quando eu consigo colocar minha atenção no momento presente, eu tenho um ponto de escolha. E aí eu consigo escolher se eu vou agir, né, no caminho A, por exemplo, ou no caminho B. E aí eu trouxe uma outra frase do Reis, que se você puder estar presente para a sua experiência, você já está no caminho da liberdade. E aí eu trouxe essa imagem, até coloquei essa imagem aqui, né, da gaiola aberta e dos passarinhos voando, porque às vezes nós estamos tão presos dentro das nossas próprias experiências, ou tão engajados em esquiva, ou tão engajados em. Só um minutinho. Aqui. Ou tão engajados em esquivas, ou tão engajados nos nossos pensamentos, tão presos dentro dos nossos pensamentos, e aí a gente não consegue experimentar a liberdade de fazer escolhas conscientes, de levar a nossa vida na direção que a gente quer, sem ficar refém, né, de todos os nossos processos internos que a gente já vem, né, estudando sobre isso, que muitas vezes são padrões que estão aí na nossa história de vida e que a gente vai reproduzindo, e muitas vezes nos afastando até da vida e da pessoa
que a gente gosta de ser. Então, essa imagem da gaiola aberta, né, representa isso, representa essa liberdade. E a gente só consegue fazer isso, então, estando no momento presente, estando atento às nossas experiências, tanto as experiências que são agradáveis, quanto as experiências que são desagradáveis, porque a tristeza, né, ou, enfim, o desconforto, tem muito a nos mostrar também, assim como a alegria e as sensações agradáveis. Então, é muito difícil, né? Eu entendo assim também que é um processo difícil de trabalhar, principalmente porque às vezes traz essas crenças e essas ideias ali, essas regras, né, que eu comentei com vocês antes de que ai, eu não consigo, ai, mindfulness não é para mim, meditação não é para mim. Então, as pessoas trazem muito associado, e eu até quero trazer depois para vocês um jeito diferente de trabalhar a atenção flexível para quem não gosta tanto de experiências mais, né, de fechar o olho, de meditação. E aí, então, o que seria a atenção inflexível? Que só vou voltar lá, opa, aqui. A atenção inflexível está lá no contraponto, né? Lá do outro lado da atenção flexível ou do estar presente. Na atenção inflexível, vamos pensar aqui então, o que acontece nesse processo? Tem uma rigidez da atenção. A atenção, ela fica rígida, né? Ou uma fixação em pensamentos, ou então uma fixação em experiências emocionais, ou em evitar essas experiências emocionais, ou em preocupações, né? Tem muito de ruminação também. A pessoa que fica muito ruminativa, ou a pessoa que fica muito preocupada, ou a pessoa que fica presa ali em ressentimento. Isso é rigidez atencional. Né? Que quando a pessoa está com a atenção completamente voltada para um aspecto ali, né? E quando acontece essa atenção inflexível, quando a gente está com a nossa atenção de uma rígida, a gente perde o contato com o momento presente. A gente não consegue perceber, muitas vezes, informações importantes que estão acontecendo no nosso entorno, no nosso contexto. Porque a gente fica preso ali nesses padrões de ruminação, de preocupação ou de ressentimento, como eu falei. E aí, isso dificulta muito a tomada de decisões, isso aumenta muito o sofrimento. Né? Quanto mais inflexível a nossa atenção, mais a gente tem dificuldade de enxergar novas possibilidades, de fazer escolhas mais conscientes, de perceber, né, se o contexto está nos trazendo alguma informação relevante aqui, agora. Então, quanto mais rigidez atencional, mais a gente fica aprisionado ali, como na imagem, né? Que eu compartilhei com vocês antes, mais a gente fica aprisionado ali nessa gaiola, mais refém de repetição de padrão, mais refém do automatismo da vida, mais, eu gosto de uma expressão e eu utilizo ela até bastante, que é com mais cegueira atencional. Né? Então, essa talvez seja o maior prejuízo que a gente tem quando a gente está com a nossa atenção muito rígida. E aí isso é muito comum em estados de fusão cognitiva, né? Isso é muito comum quando a gente está esquivando de experiências de desconforto. E eu até trouxe aqui, quero compartilhar com vocês, né, quais são os modos mal adaptativos nessa dimensão da atenção. Então, às vezes, uma atenção muito rígida ou focalizada no negativo. Então, só notar as coisas, as dificuldades, só notar o problema, só notar aquilo que não está bom. Distração excessiva, então, a atenção ela fica fragmentada, né, que é essa dificuldade de manter o foco no presente. Então, às vezes até o celular é uma própria distração muito fácil, né, de a gente utilizar, mas não é a única. A desconexão do momento presente
na experiência. Então, às vezes, dificuldade de aproveitar momentos que são importantes, significativos, porque fica desconectado ali do que está acontecendo, né? Então, está sempre ali em algum outro lugar que não o agora. Hipervigilância também é um modo mal adaptativo na dimensão da atenção, que é esse estado de alerta constante para ameaças, mesmo em ambientes seguros. E aí, esse pensamento que está o tempo todo, né, prevendo, antecipando, catastrofizando, né, as coisas. E, e a atenção inflexível, ela é muito comum, inclusive dentro da sessão, né? Quando a gente está na sessão com o nosso paciente, às vezes a gente nota que o paciente fala de tudo, né? Ou o paciente tem dificuldade de focar em um assunto só, de falar, aprofundar em algum tema. Ou a gente nota também que toda vez que chega num tópico mais difícil, o paciente muda de assunto, vai para outro lugar, ou se distrai até com o próprio ambiente da sessão, ou às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver com o contexto daquilo que está acontecendo. E aí, o que a gente vai precisar fazer nessas situações em que a gente nota que o nosso paciente não está com a atenção no momento presente, não está com a atenção ali? A gente vai precisar fazer uma análise funcional disso para entender se realmente é um paciente que tem essa dificuldade de manter a atenção, então é uma mente que fica indo para lá e para cá e se desconecta, né? Ou se é uma esquiva, então toda vez que chega naquele assunto, o paciente vai falar de outra coisa que não tem nada a ver, e aí tu entende que aquilo tem uma função de esquiva, porque ele não quer entrar naquele desconforto. Ou então a gente pode fazer essa análise funcional e às vezes nisso a gente consegue perceber que o paciente não está entendendo muito bem qual é o objetivo da terapia, né? Entende a terapia muito mais como um lugar de desabafo. Então, quando a gente percebe o modo mal adaptativo da atenção do nosso paciente, antes da gente supor ou inferir alguma coisa, a gente precisa fazer essa análise funcional, a gente precisa entender, né, qual que é a função daquilo para aquele paciente, por que de repente ele, né, está funcionando daquele modo na sessão, e trazer isso para ele, né, e colocar isso para ele também, porque dessa forma a gente já consegue também ir trabalhando a atenção. Vamos lá. Opa, aqui. E aí vamos pensar aqui em estratégias, então, para mobilizar a atenção flexível. Metáforas, práticas de mindfulness, meditação, são estratégias, né, para mobilizar a atenção flexível. São estratégias muito úteis, mas a gente, como eu falei antes, a gente sabe que não é todo paciente que de imediato consegue, né, desenvolver isso, ou praticar isso, na verdade. E aí eu trouxe uma metáfora que está lá nos livros do Reis, que é o modo pôr do sol e o modo solução de problemas. Então, quando a gente vê um problema, que esse é o modo solução de problemas, né? Quando a gente vê um problema, a gente resolve. Se preciso fazer meu imposto de renda, se eu preciso calcular mentalmente o que eu estou gastando ali no mercado, se eu preciso planejar uma viagem, se de repente estourou o cano aqui, né, da minha casa, ou se eu preciso organizar um aniversário, é muito útil o modo solução de problemas, é muito útil que eu me engaje ali, né, dentro da minha mente para tentar encontrar uma solução e resolver, né, um problema. E aí, vamos chamar esse modo de modo solução de problemas. E aí, o que você faz quando você vê um pôr do sol ou uma pintura? Quando a gente vê um pôr do sol, em geral, a gente observa, a gente aprecia, a gente contempla. A gente não fica dizendo, nossa, esse vermelho aí do pôr do sol hoje está muito forte. Eu acho que se ele tivesse um tom mais baixo, ou se esse amarelo tivesse um tom mais acima, ou se hoje realmente talvez não tivesse com esse tom mais avermelhado aí, ficaria melhor, acho que ficaria mais bonito o pôr do sol. A gente não faz isso. Pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso, né?
A gente só aprecia, a gente só contempla, a gente só olha. Se eu estou vendo uma pintura, uma obra de arte, também eu aprecio, eu olho com curiosidade. Se eu estou vendo algo pela primeira vez, também eu olho com curiosidade, eu aprecio, eu observo aquilo, né? E aí, quando a gente traz e apresenta essa metáfora para os pacientes, a ideia é que a gente convide ele. Na sessão, em algumas vezes, nós vamos praticar o modo pôr do sol. Quando um desconforto aparecer, quando notarmos que estamos no automático, quando a gente perceber que está acelerado demais, nós vamos praticar o modo pôr do sol. Vamos treinar juntos aqui na sessão. Quando eu digo isso, gente, eu gosto bastante de utilizar da sessão como um modelo para o paciente conseguir reproduzir isso para fora. Já falei isso para vocês várias vezes, né? A gente diz, vamos treinar juntos aqui na sessão. Aqui nós vamos fazer isso. Né? Quando a gente notar que isso está acontecendo, quando a gente notar que tem uma esquiva acontecendo, quando a gente notar que tem uma fusão cognitiva acontecendo, quando a gente notar que você está muito acelerado, quando a gente notar que você está no automático, nós vamos treinar o modo pôr do sol. Como? Convidando o paciente a parar e observar o que está acontecendo. E aí eu vou trazer um pouco mais disso daqui a pouquinho. Uma outra maneira de mobilizar a atenção flexível é a gente trabalhar a ideia, né, que também é bastante utilizada lá na difusão, e aí a gente vai vendo que, na verdade, os processos, eles se relacionam, eles se interligam, que é ao notar um pensamento, ao notar uma emoção, convidar o paciente a exercitar aquela frase, né, de que eu estou tendo esse pensamento agora. Eu estou tendo essa emoção agora. Então, a gente vai modelando aos pouquinhos o nosso paciente a exercitar isso, de que ele está notando, opa, eu estou observando, que eu estou tendo essa experiência agora. Vejam só, sabe, como é possível perceber que tem um processo de atenção acontecendo, de atenção flexível acontecendo. Nossa, eu estou notando que a minha mente está me contando isso aqui agora. Nossa, eu estou notando que quando eu falei sobre isso, eu senti um aperto no peito. Isso é atenção flexível. Outros exercícios, que são exercícios de ancoragem, né? E aí, talvez entre também junto com práticas de mindfulness, de meditação, que é notar sons. Notar sons do ambiente. Notar a respiração. Notar sensações físicas que estão acontecendo no corpo. Né? Às vezes, fechar o olho e só notar a respiração entrando e saindo. Ou às vezes também, e aí quero até convidar vocês a fazerem isso agora, vocês podem até ouvir aqui e fechar os olhos e tentando fazer isso aqui junto comigo. Se eu falo para vocês fecharem os olhos agora e notarem a respiração entrando e saindo, e aí se eu digo para vocês que agora eu quero que vocês notem os dedos dos pés de vocês, e aí eu convido vocês a pensarem em algo bom que aconteceu na semana passada. E também convido vocês a lembrarem de algo muito bom que vai acontecer ainda esse ano. E eu peço para vocês observarem algum som que está acontecendo aí no ambiente de vocês. E eu convido vocês a voltarem a atenção aqui para mim e até abrirem os olhos. O que que eu fiz aqui? Notem que eu fui conduzindo a atenção de vocês para vários lugares. Eu fui conduzindo a atenção para dentro, para o corpo, para o passado, para o futuro, para o ambiente. Então, quando eu convidei vocês a fazerem essa prática, o que eu mostrei aqui para vocês?
que a nossa atenção ela pode facilmente ser conduzida. Se a gente coloca intenção nisso, a gente consegue facilmente conduzir a nossa atenção de um ponto para o outro, voltar para o agora. E é isso que a gente vai fazendo com o nosso paciente na sessão. Quando eu digo ali, né, eu estou tendo essa experiência agora, enquanto o paciente não consegue dizer, nossa, né, por exemplo, nossa, Mayara, eu notei agora que quando eu falei sobre isso para você, veio um pensamento dizendo que tu deve estar me julgando. Um exemplo. Enquanto o paciente não consegue fazer isso, nós podemos fazer isso com o paciente. Ah, então tu está me dizendo que nesse momento a tua mente disse isso. Ah, então tu está me dizendo que nesse momento tu está sentindo isso aqui. Então, a gente conduz a atenção do nosso paciente. Se a gente percebe que o nosso paciente está lá no passado, né, e a gente vê que ele está ruminando e ruminando, e a gente quer trabalhar com ele isso de voltar para o agora, a gente pode, enquanto o paciente não consegue fazer isso, a gente pode ajudá-lo, a gente deve ajudá-lo. Quando você me fala sobre isso, o que tu sente agora, aqui e agora? Que aí essa é a parte que eu mais gosto. E aí acho que tem muito do nosso estilo terapêutico também, porque eu não sou uma psicóloga que faz muitas práticas, por exemplo, de mindfulness na sessão. Mas isso que eu vou trazer aqui para vocês agora também são questionamentos, são perguntas que mobilizam a atenção flexível. O que está acontecendo aqui e agora, quando você me fala sobre isso? Tem algum pensamento que aparece aí na sua mente agora? Tem alguma emoção que você sente agora? Tem alguma sensação? Quando você me fala sobre isso, o que você sente? Ou até mesmo, se o paciente está falando de alguma dificuldade, por exemplo, né, numa relação, e a gente traz isso para cá, né, isso já aconteceu aqui na nossa relação, ou isso está acontecendo aqui na nossa relação. Ou até essa outra pergunta aqui de baixo, né? Você pode compartilhar comigo quando isso acontecer aqui na nossa relação? O que a sua mente está te contando nesse momento? Ou então, percebi que você mudou de assunto quando eu te questionei sobre tal coisa. O que aconteceu aqui? Tu vê que aqui a gente já consegue ir fazendo aquilo que eu disse anteriormente, de entender, de fazer uma análise funcional. Essa distração, esse mudar de assunto, é o quê? O que aconteceu agora? Me conta. Nossa, eu percebi que você está mais desconectado hoje da sessão. O que está acontecendo dentro de ti que seria importante eu saber? Então, a gente vai convidando o nosso paciente a voltar e perceber o agora, né? E, inclusive, quando a gente fala sobre ação comprometida, e aí a gente vê que a atenção flexível, como eu falei lá no início, né? Se relaciona com a desfusão, se relaciona com a aceitação, se relaciona com ações comprometidas com valores, que é quando eu estou trabalhando ações comprometidas, o meu paciente só vai conseguir fazer uma escolha comprometida se ele estiver atento a ele. No automático é muito difícil. No automático é muito difícil. E aí tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é a atenção, a nossa atenção enquanto psicólogos na sessão. Porque às vezes a gente está fazendo uma intervenção e a nossa atenção também vai. A nossa atenção às vezes vai para algum lugar do tipo, nossa, será que o paciente está pensando isso? Nossa, mas eu não sei como trabalhar isso aqui agora com ele.
Será que o paciente está notando que eu fiquei ansiosa? E a gente também se desconecta do momento presente. E a ACT vai até dizer que é importante a gente trazer isso para o paciente quando acontecer. É do tipo, tu sabe que agora eu notei também aqui que o meu pensamento me levou para outro lugar. Então, você está também mostrando para o paciente que você notou que o seu pensamento te levou para outro lugar e percebeu a importância de voltar para o agora. Isso é tão importante, né? E uma outra questão dessa de nós enquanto psicólogos é que se a gente se desconecta da sessão e a gente também fica com a nossa atenção rígida, a gente também não consegue agir de uma forma comprometida com o psicólogo, a psicóloga que a gente gosta de ser, né? E uma outra coisa também que é bem útil é se a gente percebe que o paciente foi, e muitas vezes, gente, vamos ser sinceros, muitas vezes isso acontece com a gente, da gente se fusionar no conteúdo do paciente, a gente ir com ele também. Daqui a pouco a gente está tentando resolver uma emoção, e na ACT a gente não vai falar sobre isso, resolver emoções, né? Mas isso pode acontecer, da gente ir, às vezes, com o conteúdo do nosso paciente, e a gente pode dizer, nossa, olha só o que aconteceu. Eu fui com você, eu fui contigo. Eu e você fomos lá no futuro e a gente está lá. Estamos lá no futuro agora tentando resolver uma coisa que a gente provavelmente não vai conseguir resolver. O que acontece se a gente voltar aqui? Tu vê como é fácil a gente se desconectar do momento presente. E isso vai acontecer. Mas que importante é a gente notar e conseguir conduzir gentilmente a nossa atenção para o agora. Então, na relação terapêutica, eu entendo, né? E é uma coisa que eu acredito e que faço muito, é um dos pontos essenciais dentro das intervenções em ACT. Porque aí a gente consegue modelar os comportamentos de flexibilidade psicológica. E a gente consegue também criar um espaço seguro para explorar esses pensamentos, essas emoções, esses valores dos nossos pacientes. Então, aquilo que eu já falei para vocês na aula, em alguma outra aula, que é a gente sempre faz isso com o nosso paciente primeiro. A gente não diz vai e faça. A gente diz vamos fazer aqui. Ou, como eu acabei de dizer, a gente diz olha só como é fácil a gente ir com o nosso pensamento, ou como é fácil a gente tentar se esquivar de uma emoção. Porque quando a gente faz isso na relação terapêutica, a gente consegue ajudar o nosso paciente, né, promover uma relação mais aberta com a experiência, porque se o teu paciente vê que você tem uma relação aberta com a experiência, quem sabe ele também se encoraja a fazer o mesmo. E aí, vamos pensar aqui, pacientes que às vezes estão muito rígidos e fixos em um conteúdo, e que a gente tenta, às vezes, fazer, mobilizar esse processo e a gente não consegue, a importância da gente dizer isso, né? A gente trazer isso também para a relação. Porque tu pode dizer, a missão aqui, né, o meu objetivo aqui é te ajudar a flexibilizar isso. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente ficar lá no passado. Ou a gente não vai conseguir fazer isso se a gente ficar lá no futuro. E aí a gente vai recontextualizando algumas coisas com o nosso paciente. De que sim, nós vamos lá, mas nós vamos voltar também. E aí tem outras técnicas que também são simples, como nomear as coisas que eles conseguem ver, ouvir, sentir no corpo. Então, me diga 3 coisas que tu consegue ouvir agora, aí da onde você está.
É que essa é uma prática de mindfulness. Me diz aí o que você consegue ver daí onde você está. Me diz o que tu tá sentindo aí no teu corpo agora. Que são práticas de ancoragem no momento presente. Né? E aí, tem todos esses processos, a gente vai trabalhando de uma forma conjunta. A gente não trabalha primeiro desfusão, depois aceitação, depois atenção. Não. A gente vai trabalhando isso de acordo com a sessão acontecendo, como uma dança. É como uma dança. À medida que o paciente vai trazendo, a gente vai fazendo os apontamentos, a gente vai treinando, a gente vai exercitando. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no grupo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem mandar no grupo. O material que eu usei para fazer essa aula são os livros ali da ACT, do Reis, também do Tiago Ferreira, e depois também posso disponibilizar para vocês, acredito que vocês conheçam, né, todos eles, e espero que tenha feito sentido para vocês e que eu tenha conseguido clarear um pouco desse processo de flexibilidade psicológica, e um beijo.